Hoje, nesta noite, Deus tem tocado muito no meu coração em questão de aprender a falar do amor, a falar de Deus. Eu tenho aprendido com esses homens que todos nós sabemos falar de Deus. É porque colocaram em mim que eu tenho que falar de uma maneira certa. E nesta noite, se eu saísse daqui, eu já saísse entendendo que meu corpo fala com Deus. Isso aí, meu coração, me alegra muito. Mas eu tenho colocado sempre em mim algo primordial, que eu sou amado. Sabe, toda vez que eu pregar o microfone, toda vez que eu tiver uma oportunidade, eu vou dizer isso: eu sou amado por Deus. Diga assim: eu sou amado por Deus. Não, eu sou amado por Deus. Quando você entender isso, você vai entender tudo. Você tem que entender que quando você entrar neste lugar, você entra com o coração de servo. Quem crê, diga amém. Agora eu vou te dizer algo melhor. Ser servo é muito bom, mas ser filho é muito melhor. Servo, ele sempre tem que querer mostrar ao rei que ele é bom, mas quem é filho já foi aceito. O servo, ele sempre tem que demonstrar ao rei que ele é digno de estar servindo, mas você é filho, você não é servo. Deus te chama para ser filho, Deus te chama para ser filha. Ser servo é muito bom, sim, servir a Deus é ótimo, mas Deus, ele não quer servos, ele não quer você como debaixo de pessoas que sejam fantoche. Deus te chama de filho para deitar no colo dele e falar: vem, filho meu, vem, filha minha, vem, filho meu, vem, filha minha. Quando a gente fala do jovem que voltou para a casa do pai, a primeira coisa que as pessoas dizem é que ele voltou porque ele perdeu tudo. Não, ele voltou porque ele teve uma mudança de pensamento. Ele sabe que os servos do seu pai viviam melhor do que ele estava vivendo. Então não foi porque primeiramente ele perdeu tudo, foi porque ele teve uma mudança de pensamento. Só que ele queria voltar como servo. E quando ele volta como servo, o pai está de braços abertos. Porque você achando que vem para servir, entende, você vai servir, vai vir neste lugar e o pai vai estar de braços abertos. Porque mesmo você querendo vir como servo, você sempre vai ser filho. Sempre vai ser filho amado do pai. E nada disso vai te separar. Nada. Entenda, nada disso vai te separar. Você é filho, você é filha. Comece a acreditar nisso e você vai viver o sobrenatural de Deus. Você é filho, você é filha. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Bom, o que me atrai estar aqui, pastor, é o quanto é falado de Jesus. Entendeu? Porque acho que não só eu, como todos nós aqui, as pessoas que estão aqui presentes, viemos buscar isso. Viemos buscar Cristo. E eu estava em um outro ministério, que eu não vou falar o nome, que era raro se falar de Jesus. Entendeu? Inclusive, até numa Santa Ceia, o que me fez sair desse ministério foi uma Santa Ceia que não foi falado de Cristo. Entendeu? Aí eu até comentei com a minha esposa, eu falei assim: não me conformo com isso. Uma Santa Ceia, a gente não ouvir falar de Jesus, não aprender sobre Jesus. Aí, na outra semana, eu estive no culto aqui e ouvi tanto sobre Cristo. Aprendi tanto sobre Cristo e tenho aprendido tanto sobre Cristo aqui, que é o que me faz estar aqui, que é o que me alegra estar aqui. Está presente desde quando eu entro ali naquela porta, uma presença tremenda. Tremenda. É isso que eu venho buscar, esse alimento, né? Esse pão valioso. Só uma dúvida, o Rogério é casado. Quando você saiu daqui na terça-feira passada, você chegou em casa que horas mais ou menos? Era quase meia-noite. 2 horas de viagem. Valeu a pena? Muito a pena. Eu, inclusive, encontrei com um rapaz ali no metrô. A gente trocou umas ideias ali. Foi até uma mini evangelização. Tinha um rapaz que passou do lado da gente ali, fumando aquele cigarrinho, que não cabe falar o nome aqui, né? Por favor. E perguntei para ele se ele sabia o que era. 14 anos, idade do meu
dos meus filhos, né? Tem um casal. E aí ele falou assim, eu sei. Inclusive, 2 amigos meus, na mesma idade, eles me chamaram para roubar uma senhora. Um moleque muito lúcido, sabe? 14 anos. Aí eu falei assim, mas você está aqui por quê? Isso era 10 horas da noite. Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Mas eu sei que você está aqui para ganhar dinheiro, mas o que você vai fazer com o seu dinheiro? Eu quero comprar minhas coisas. Aí ele estava com uma jaqueta verde, achei até que era do Palmeiras, mas não era. Aí eu comprei essa jaqueta aqui e tal. Aí resumindo a história, andando, caminhando, os 2 foram presos. Estão na FEBEM que fala, né, aqui em São Paulo. Estão na FEBEM. E ele não quer isso para ele. Ele falou que o fato dele estar ali trabalhando, mesmo aquela hora da noite, faz com que ele se desvie desse caminho, né? Aí eu perguntei se ele conhece a palavra de Deus, se na casa deles eles têm comunhão na mesa e tal. Ele falou que sim. Inclusive é algo que eles fazem constantemente. Então, assim, a gente não tem lugar, meus irmãos, meus amigos, para falar do amor de Deus. Não tem hora, entendeu? É só abrir a boca. Às vezes você está transbordando aí, você vem aqui, se alimenta, e na hora que você sai daquela porta ali, o que você vai fazer com o que você está recebendo aqui? Esse é o meu maior desafio, entendeu? Porque eu estar aqui em cima, para mim, é um desafio. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui, porque Ele está me usando nesse momento, tenho certeza absoluta. Então, não só para o irmão Bruno ali, que tem um poder na palavra dele aqui, na presença dele aqui no palco, o irmão que estava tocando aqui a bateria, todo mundo que tiver a oportunidade de vir aqui à frente, meu amigo, deixa Deus te usar. Porque tem muita gente que está precisando ouvir o que está dentro de você. Não tenha medo de falar de Deus, não, de Jesus. Às vezes eu passei minha vida inteira, cara, tendo muito medo de falar de Jesus. E hoje o que eu menos tenho é medo. Porque Ele é amor. E é isso que Ele quer da gente, que a gente seja eu ouvi esses dias, o Cristinho, né? Seja a continuidade do que Ele fez. Porque como o nosso irmão pastor aqui falou semana passada, o livro de Atos não acabou, né? Vamos continuar essa história linda. Amém? Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, querido. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto ao templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar ali, abra a boca do peixe e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pega, entrega a eles para pagar o meu imposto e o seu. Queridos, Jesus ele foi entrar numa cidade para pregar e eles, a primeira coisa que fizeram, falaram: para aí, você tem que pagar o imposto. Só que Jesus não precisava pagar o imposto porque Jesus vinha da linhagem de Davi. A linhagem de Davi, quando Davi derrotou o gigante, a promessa era assim: que quem derrotar o gigante, toda a descendência não pagará mais impostos. Jesus, para não escandalizar e para não dar nenhum tipo de problema, para não dar cobrança, para não dar chateação, ele fala: nós vamos pagar esse imposto aí. Pega a moeda lá. Aonde está a moeda? Vai até o mar, vai ter um peixe, ele vai abrir a boca e vai ter 2 dracmas. Pedro vai até o mar, ele encontra o peixe e lá está as 2 dracmas e ele paga o imposto. O que eu aprendo com isso? Jonathan falou um negócio tão legal na terça-feira passada. Deus não financia pessoas, Deus financia propósitos. Olha que legal. Então Jesus, para não dar problema e para entrar naquela cidade, ele fez o dinheiro acontecer. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida justamente para a gente não ter mais problemas, justamente para a gente não escandalizar. Agora, você vai ser cobrado. Pastor, eu quero ser alguém grande, então você vai ser cobrado para isso acontecer. E os recursos não virão de você, virá de Cristo. Mas desde que o primeiro a entrar seja Cristo.
quando for sobre você, você não vai conseguir entrar e muito pelo contrário, vai faltar dinheiro. Jesus está com os discípulos, eles fazem a pergunta, cadê o dinheiro? Pedro entra em desespero, ele pensa assim, e agora? Eu não tenho nada aqui. Os discípulos ficam todos assim, meu Deus, e agora? E cadê essa grana? Cadê esse imposto? Só que um homem tinha que entrar naquela cidade. E aquele homem era Jesus Cristo. Quando o assunto não for você, quando não for sobre você, quando o assunto for sobre Cristo, haverá um recurso de algum lugar que você menos espera para você poder entrar através de... Vocês conseguem compreender que é tudo sobre Ele? Essa cobrança vem para mim diretamente. Tem cobranças que virão para mim financeiramente. Tem cobranças que virão para mim espiritualmente. Tem cobranças que virão para mim sobre várias áreas da minha vida, para mim e para o meu irmão, porque somos pastores, então atendemos diversas situações. E quando o assunto for sobre nós, não vai sair nada, mas quando for sobre Cristo, Ele mesmo vai dar uma direção da onde está esse recurso. Talvez você veja aqui desesperado hoje à noite, pensando como vai pagar uma dívida muito mais alta que você não tem recurso. Mas eu faço uma pergunta, se Cristo providenciar essa grana que você precisa tanto, Cristo vai aparecer nessa situação ou só o seu eu vai aparecer? Aí você fala assim, Jesus, muda meu casamento, Jesus, conserta o meu casamento, mas você vê que as suas orações é só sobre você e sobre o que você quer? Não teve uma oração que você falou assim, Cristo, apareça nisso aqui. Você não quer um carro legal para que Cristo seja glorificado. Você não quer um carro legal para trazer pessoas para a igreja. Você quer um carro legal para você desfilar. Você quer um casamento bacana para você postar na internet. Se não tiver um propósito final chamado Cristo, Jesus Cristo, ele não acontece. E se acontece, dura muito pouco. Por isso que a tua vida não vai para frente, por isso que as coisas não andam. Porque o recurso ele já mostrou faz tempo. Mas você se recusa a ir até o mar, ir até a boca do peixe, pegar a dracma e deixar Cristo entrar. Você entra na frente, você atrapalha tudo. Estava tudo dando certo, estava tudo se consertando, mas você vai lá e abre a tua bocona. Fala para quem está ao seu lado, fecha a boca. O que adianta usar máscara aqui na igreja e lá fora falar mais que tudo? Você está entendendo onde eu quero chegar? E você sabe que Jesus está falando com você. Várias e várias situações da sua vida que Cristo está sim para aparecer. Cristo está um passo para explodir. Cristo está um passo para brilhar. Porque o recurso, ele já está te direcionando como, aonde e quem. Olha que legal, Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem. O homem estava na carruagem. Ele lia um livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe ela. Então Filipe correu para a carruagem. Olha aqui para o pastor Rafael. Carruagem, quem já assistiu aquele filme antigo lá, de Roma, lá, aquela carruagem, esse negócio? Então a carruagem era o cavalo mais rápido da época, pastor Leandro, porque tinha um cavalo na frente e levava, e a carruagem era muito rápida. Imagina um carro rápido, 80 por hora mais ou menos. Aí o Espírito fala assim, acompanha a carruagem. Acompanhar como? Se eu estou a pé. Mas ele não faz essa pergunta. Ele não faz pergunta. Ele só obedece. Ele começa. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. E ele vai correndo, ele vai correndo. Quando ele vê, ele está na mesma velocidade da carruagem. Ele fala assim, ei, você tem 1 minuto aí? O profeta olha, fala, que isso? Para o carro não, ele entra. Olha para o pastor aqui, ele não falou para a carruagem, ele acompanhou na mesma velocidade. As coisas não precisaram parar, ninguém precisou divorciar, não precisou ser demitido, não precisou vender, não precisou ir embora, não precisou ficar sem falar, as coisas não pararam. A Bíblia fala que um homem pelo Espírito de Deus é acelerado, porque tinha uma finalidade. Toda a capacidade que vem para ele, todo o recurso que vem para ele, tinha uma finalidade. A finalidade não era o eunuco virar o novo Usain Bolt. A finalidade não era o eunuco ganhar nas Olimpíadas. A finalidade é que Cristo
se pudesse chegar até aquele eunuco, ouviu um homem lendo o profeta Isaías, ele correu. Viu uma capacidade sobrenatural. Porque a Bíblia fala que Deus falou, você vai acompanhar. Cara, tem coisas que você só precisa acompanhar, você não precisa colocar o seu dedão. Até porque o seu dedão está atrapalhando tudo. Aí você fica nessa de reiniciar. Vou começar do zero, pastor Rafael. Está errado. Quantas vezes você não viu pessoas falando, vou começar do zero? Está errado. Jesus falou para ele, você vai acompanhar. O Espírito de Deus falou, você vai acompanhar. Ele dá um passo, ele dá 2, ele dá 3, ele dá 4. Quando ele vê, ele já está correndo. E é algo natural, não é algo forçado. Por quê? Não é algo que vem dele. É algo que vem de Deus. Você consegue compreender que a mudança, ela não pode ser forçada, porque senão a pessoa muda no meio aqui, ó, no nosso meio de crente. E lá fora a pessoa está toda perdida. O que eu quero que você se encontre nessa noite, é o Espírito de Deus que vai gerar dentro de você. E ele vai te acelerar a acompanhar certas coisas. Ele vai te acelerar. Não uma capacidade que vem de você, não é algo que vem para te glorificar, mas é para que Cristo possa chegar na vida de alguém. O eunuco fala, entra no carro, pelo amor de Deus, eu não sei como é que você consegue correr tanto, entra no carro. Ele entra no carro, explica um pouco da Bíblia, nem explica muita coisa, explica o que é o suficiente. E faz a pergunta, você quer se batizar? O eunuco falou, eu quero, mas aonde? Aí Felipe olha e fala, ó, tem uma lagoa ali, é como se fosse uma lagoa, né, pastor Leandro? Aqui, ó, o senhor entende que está lendo? Versículo seguinte. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explica? Ei, isso aqui é poderoso. Como que as pessoas vão entender o evangelho se a igreja só sabe julgar? A igreja explica toda a lei e não explica a graça. Quando você vai no hospital, você procura um médico ou você procura o juiz? A igreja fez o inverso. As pessoas vêm atrás do médico e a gente apresenta o juiz. Eu só preciso que alguém explique. Eu só preciso que alguém me fale da graça. Sabe? Você prefere que seu filho te ame ou ele tenha medo de você? 10 vezes mais você vai falar, que me ame, pastor. O que a igreja ensinou? A gente tem medo de um Deus. A gente acha que o que a gente fizer, Deus está bravo. E as coisas começam a dar errado, a gente coloca a culpa em Deus e vira uma bagunça danada na nossa cabeça. Sendo que Deus nos ama. Ele enviou Cristo. Ficou claro. Quando ficou claro, quando o evangelho ficar claro para você, a primeira coisa que você vai virar para mim e para o meu irmão vai falar, pastor, quando é o batismo? Porque eu quero me batizar. Eu quero esse Cristo para a minha vida. Cristo não é uma religião. Cristo não é sobre você pode isso ou você pode aquilo. Cristo é um relacionamento. Quando isso ficar claro para você, a sua primeira decisão será de aceitar a Cristo. Aí eles olham, é uma lagoa que tinha lá, um pouco de água. Felipe fala assim, tem um pouco de água aqui. Não tem um rio Jordão, que é bonito, não tem uma piscina, mas tem um pouco de água. O eunuco fala, pode? Ele fala, só se for agora. Eles descem da carruagem, ele batiza aquele homem e Felipe some. Por que Felipe some? Para aquele homem não idolatrar Felipe. Porque quem faz a obra é o Espírito de... É o Espírito de... E você é atrás de homens que faz 1000 coisas. Você está atrás daquele que anunciou na TV. Vem que hoje eu fiz um jejum de 30 dias e não sei quem vai voltar a andar. Vem que eu vou colocar a mão na tua cabeça e o demônio vai sair. Cara, para com isso. Você não precisa disso, você tem o Espírito de Cristo. Você consegue perceber que é tudo sobre Ele, que é quando sobre Ele vem recursos que a gente não esperava, vem pessoas na nossa vida para tratar em áreas da nossa vida que a minha esposa não podia tratar, meu esposo não podia tratar, meu melhor amigo não podia tratar, mas de repente Deus colocou aquela pessoa, eu fiz uma amizade com aquela pessoa, não sei como, ela foi entrando no assunto e ali eu fui curado. Que Deus está enviando recursos, e quando eu falo recursos, a sua mente tem que ser maior do que isso. Ah, meu Deus, a sua mente tem que ser maior do que isso. Quando eu falo recursos, eu não falo só de finanças, porque não é só finanças que você precisa, cara. O seu emocional está destruído. O seu emocional está destruído. O seu emocional está uma bagunça. Mas Deus te trouxe aqui, nessa noite, para você poder ouvir essa palavra. Você consegue compreender? Nada vai parar na sua vida, não. Não vai parar.
A Bíblia fala que ele está acompanhando. Você pode dar um amém? Dê uma linda salva de palmas para o nosso Deus.